E salve meu povo, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez um videozinho aqui para iniciar um novo quadro, que de fato só vai ser iniciado lá no ano que vem. Mas esse vídeo aqui faz parte e eu queria deixar esse esquenta, esse gostinho para vocês. No último vídeo do ano vai ter uma explicação sobre o porquê, o que eu quero fazer nesse quadro. Mas, como foi dito, vou dar um esquentazinho até para ficar bem programado para esse quadro novo estrear ano que vem com chave de ouro, com a todo vapor, junto com alguns outros projetos que eu tenho para esse canal aqui em 2022. Mas bem, do que se trata esse vídeo de hoje? Hoje eu vou estar explicando para vocês, debatendo com vocês, falando com vocês sobre quais seriam as diferenças entre um herói, um vilão e um anti-herói. Basicamente o vídeo de hoje é para definir um senso comum, digamos assim, em conceitos sobre essas três palavras, significado sobre essas três palavras, que vai ser bem importante para o que eu quero fazer nesse novo quadro no ano que vem. Por isso que eu tô dando esse aquece aqui para vocês. E bom, antes de começar a de fato definir as palavras, eu quero dizer que tudo que está dito aqui, tudo que foi escrito no meu roteirinho ali e tudo mais, foi um emaranhado de informação que eu fui pesquisando em diversos lugares para chegar a essa conclusão e baseado também em observações de coisas que eu assisto que envolvem super-heróis, heróis, vilões e anti-heróis. Então tudo isso aqui tem um pouco de pesquisa e um pouco de percepção minha. Por isso que eu quero até propor o debate. Quem já quiser comentar alguma coisa sobre esses conceitos, fique à vontade aí nos comentários, desde que seja de forma educada. E bem, vamos começar logo sem mais enrolação. O que é um herói? O que é um herói, Gustavo? Bom, a gente tem um significado de herói pela palavra em si, em sua origem, que significaria proteger e servir. Basicamente, seria esse o significado da palavra herói. O título herói em si, a palavra herói em si, você chama alguém de herói, na maioria dos casos, você quer dizer, fazer referência a alguém que se sacrifica, de alguma forma, pelo bem do que está ao seu redor, do coletivo, deixando de lado interesses que você, como pessoa, possa ter caso seja um herói. Como assim, Gustavo? Vamos ter como exemplo aqui uma cena do filme do Capitão América. O primeiro filme do Capitão América. Quando um cara lá, que estava treinando o pessoal, os soldados, joga uma granada. Logo, o Steve Rogers, o Capitão América, ele vai e salta na frente daquela granada para proteger os outros da explosão. Aquilo foi um ato heróico, aquilo foi um ato de auto-sacrifício. Ele estava se importando em proteger os outros que estavam ao seu redor, não ele. Para ele, se ele cumprisse aquele objetivo de se sacrificar pro bem dos outros, ele já estaria assim satisfeito com aquele ato que ele fez. Vocês vão ver ainda nessa parte de super-herói que eu vou citar o Capitão América outras vezes para exemplificar alguns casos. Mas bem, o herói que a gente vê, além desse senso de sacrifício, de coletivismo, a gente tem uma ética e moral na pessoa, no indivíduo herói, que segue tudo que uma sociedade quer que seja como exemplo de pessoa. Alguém que vai agir conforme as leis, alguém que vai ser aquele exemplo que os outros vão seguir, igual hoje em dia é o Capitão América no universo Marvel, de novo fazendo isso. A vontade de proteger a Terra em que essa pessoa mora, que ela vive, que nasceu, que cresceu e por aí vai. Achou pessoas, se relacionou com pessoas e por aí vai. Em outras palavras, essa vontade de proteger, esse amor pela Terra, em outras palavras, seria o
patriotismo, que a gente também conhece e meio que sente um gostinho do que seria um patriotismo norte-americano também no filme do Capitão América, que fica bem explícito com a proposta de criação do Capitão América, já que ele foi sim um soldado que serviu de inspiração para muitos outros nas guerras mundiais. E sendo essa figura, esse herói, esse exemplo que essa sociedade, que os soldados daquela época queriam seguir. Por isso que acho que o Capitão América seria um dos melhores exemplos de herói. Tanto como símbolo, tanto quanto como exemplo, que no caso seria quase a mesma coisa, mas tanto como se eu pudesse falar sobre os atos que ele fez de heroísmo, citando esse caso no primeiro filme. Bom, vamos pro vilão agora. O vilão meio que é o contrário disso que eu falei. Ele tem na sua mente que ele tá querendo também, assim como o herói, o bem da sociedade. Só que ele quer o bem da sociedade em que ele vive de uma forma um pouco radical, querendo mudar tudo, seja por bem ou por mal, na maioria dos casos, por mal. E ele é movido por essas ideias radicais, mais ou menos por algumas razões que a gente já vê em alguns vilões que a gente já conhece também, como por exemplo, ele ter tido alguma situação traumática, uma infância difícil, e aí ele quer mudar e aí ele quer mudar essa parte que ele viveu da sua vida, como se fosse um mundo ideal para ele, onde não existisse aquilo. Não sei se deu pra pegar o que eu quero dizer. Por exemplo, você tem lá uma pessoa que se ferrou toda a infância, toda a vida, e por essas razões decidiu virar vilão e mudar a sociedade, mudar o mundo, para que esse tipo de situação, para ele injusta, e para quem às vezes está vendo o que está acontecendo também injusto, ele resolve ir e mudar para que não exista mais esse tipo de igualdade. Geralmente um vilão, na maioria dos casos, quer isso ou só quer atacar o caos. Parte dessa motivação de mudar a sociedade que um vilão tem também vai do princípio de que às vezes ele não é uma pessoa que se ferrou a vida toda, mas sim pode ser alguém que é uma forma de vida ancestral. Mas como assim, Gustavo? Por exemplo, você tem várias entidades ancestrais que viveram em uma sociedade muito diferente da que a gente está hoje. E nessa sociedade que eles viviam, provavelmente governavam, as coisas davam certo. Aí por alguma razão eles acordam e veem que as coisas não estão da forma que eles deixaram. Então eles querem esse modo que eles governavam para si. E aí tentam fazer as coisas do jeito deles. Obviamente com uma visão distorcida das coisas e por aí vai. E é isso que, segundo, de acordo com o que eu pesquisei, vai definir o que é um vilão. Basicamente alguém que vai querer mudar a sociedade de uma forma um pouco radical, impondo ideias que ele considera justas, sem assim ter um senso comum das coisas, ou só quer atacar o caos mesmo por motivo nenhum. Por exemplo, o Coringa não quer saber de nada. Agora, por exemplo, pensar em um outro vilão aqui que queria uma sociedade mais justa, o Madara. O Madara é um exemplo de um vilão que, teoricamente, ele não era um vilão, mas ele queria mudar as coisas impondo a força de uma forma que o mundo perfeito fosse criado para que ninguém tivesse dor, mas a muito custo. Quem já viu Naruto sabe o que eu tô querendo dizer aqui. O Madara é um exemplo desse vilão que queria mudar as coisas para bem, mas não fez muito do jeito certo. E vamos ao tópico final do vídeo aqui. Vamos definir o que é um anti-herói.
Pois é, acho que o anti-herói aqui seria a definição mais vaga e difícil que a gente pode fazer, porque o anti-herói ele é um meio termo tanto do herói e do vilão. Teoricamente, um anti-herói seria o que mais chegaria próximo de nós, pessoas, seres humanos, pessoas normais, de uma sociedade normal que existe aqui fora desse mundo digital. Então, Gustavo, todo mundo é anti-herói? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você esteja um pouco mais para herói, pode ser que você esteja um pouco mais para vilão. O que eu quero dizer é que o conceito de anti-herói que eu tô falando aqui, ele se aproxima das pessoas. Pessoas que têm sim, podem ter sim, seu senso de justiça, seu patriotismo, sua ética, sua moral, ser o exemplo de alguma coisa para alguém ou para algumas pessoas, mas também ser uma pessoa que erra. Ser uma pessoa que faz alguma coisinha que um vilão faria. Não fazer atos de vilania propriamente ditos, mas ter algum tipo de mentalidade que não seja totalmente de um herói. Por não seguir essa mesma ética e moral que eu falei que os heróis seguem, geralmente o anti-herói ele não age em benefício da comunidade que ele vive, se sacrificando por um coletivo, por um bem maior. Ele geralmente age por interesse próprio, ou por honra, ou por vingança, ou porque isso de alguma forma vai beneficiar ele mesmo. Tanto pro lado dos vilões quanto pro lado dos heróis. Por isso que não dá pra falar que um é mais pro lado do outro. Por exemplo, que temos anti-herói aqui, Wolverine, que é um outro exemplo, Deadpool. Mas Gustavo, por que o Deadpool? Por que o Deadpool? Ele foi tão herói no segundo filme, no primeiro filme, aí que tá. Ele foi herói pra quem? Ele salvou o mundo? Não, ele salvou a namorada dele. Pra ela ele foi herói. Mas pra que ele tava matando lá, ele foi um vilão. Ele só fez aquilo de salvar a namorada dele no primeiro filme porque isso interessava a ele. Entendeu? Onde eu quero chegar? Ele não tinha necessariamente abraçado uma causa nobre de parar um vilão que ia destruir a cidade. Ele só queria salvar a namorada dele e pronto. E assim, qual que é o errado nisso? Você tá salvando alguém que você ama. Você é um herói para aquela pessoa. Mas você é um anti-herói nos olhos de outras pessoas porque você quis focar em algo pra você, não pro todo, entendeu? Onde eu quero chegar aqui. Por isso que é um pouco difícil de conceituar o anti-herói, por causa que ele não tem um lado fixo. Ele tende tanto pro bem quanto pro mal, ou pra simplesmente agir conforme ele quer e interessa a ele. Seria essa, assim, a diferença que a gente tem entre heróis, vilões e super-heróis para finalizar esse vídeo aqui e estrear esse novo quadro com chave de ouro. Mas bem, meu povo, é isso. Se você gostou, deixa o like. Se é novo no canal, se inscreve. Fiquem com esse gostinho do que vai ser esse quadro aqui com essas definições. E ano que vem a gente volta com esse novo quadro que eu tenho eu vou ter um carinho para fazer esse tipo de vídeo. Eu gosto de fazer esse tipo de pensamento, de reflexão, digamos assim. E conto com o apoio de vocês. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo.